Deus fala e ele vive. Não foi nessa madrugada de hoje, do dia 17 para o dia 18 de julho de 2019, Deus me deu uma revelação, um mistério, que habita em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 a 20, que eu quero compartilhar com a sua vida. Deus fala e ele vive. Primeiro mistério: Deus não vai te prosperar só porque você é bonzinho. Um homem insensato prosperou. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deus, ele jamais poderá prosperar ninguém sem um esforço que venha da sua parte. Esse é o primeiro mistério. A terra de certo homem rico produziu muito. Então, veja bem, não foi a terra de qualquer pessoa. Foi a terra de um homem que era rico. O que é que deu a prosperidade para esse homem? A própria terra dele. Não foi a terra de outro alguém, mas foi a própria terra dele. O sistema educativo jamais te garantirá o seu sucesso. Quem garante o seu sucesso é você mesmo. Sabe por quê? Porque até mesmo Deus do céu já abençoou a sua vida. Tudo que você precisa hoje para ser abençoado, Deus já te deu. Porque hoje, digamos que olhamos para o Roberto Justus. Olhamos para ele. Ele é muito rico. De repente, ele pode ser até mais inteligente do que você. Ou então você pode ser mais inteligente do que o Roberto Justus. Mas por que ele tem mais grana do que você? Ah, porque sabe como é que é? Ele foi agraciado. Amigos, Deus ele não é injusto. Todos nós temos os mesmos 24 horas do dia que o Roberto Justus tem. O que acontece foi que durante essa carga horária, ele teve uma ciência de como dividir o seu tempo e multiplicar dinheiro, servindo outras pessoas. Servir outras pessoas é uma lei universal que Jesus passou para nós justamente para com que nós viéssemos a se dar bem na vida. Não é para nenhum crente ou descrente, ou qualquer um que crê nas escrituras, passar por dificuldades financeiras. Quando nós aplicamos os princípios da Bíblia e nós sabemos que Deus quer sim que nós venhamos a prosperar. Segundo mistério, você determina a sua prosperidade na quantidade de pessoas que você serve. Versículo 17 fala: ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. O interessante aqui, pessoal, é que Jesus ele não estava contra a produtividade do homem rico. Jesus ele não estava contra os frutos que vinham daquele, como fala aqui, versículo 16, a terra do homem rico. A terra do homem rico era frutífera, mas Jesus ele não condena a terra do homem rico. Jesus ele não condena a produtividade do homem rico. O que Jesus está condenando aqui é o que explica o versículo 17. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Armazenar aqui é a palavra-chave. O homem rico queria toda a riqueza dele para ele. Vou te falar aqui um terceiro mistério que o Deus me falou hoje nessa madrugada. O terceiro mistério que Deus falou para mim nessa madrugada é que existem dois tipos de rico. Existe o rico perante os homens e existe o rico diante de Deus. O rico diante dos homens é aquele rico que prospera, tem muito dinheiro no bolso, mas guarda todas as riquezas dele para si. Ele não divide as suas riquezas. Ele é pobre dentro do espírito e miserável pelo fato de não compartilhar aquilo que ele tem. Eu tenho certeza absoluta que hoje o Bill Gates ele é muito mais generoso do que muitos crentes hoje que não podem de repente faturar
R$ 2.000 por mês, mas por algum motivo aquele dinheiro só é centralizado nas economias da casa. Na luz, na água, na internet, nas roupas dos filhos, na gasolina, no gás que tem que cozinhar todo dia, na comida que tem que entrar na casa. Esse dinheiro, então, ele é apenas focado nas suas próprias necessidades. O Bill Gates já é rico, ele é muito rico, ele pode fazer isso. Mas, para ele chegar a esse nível, ele teve que começar com um pouco que ele teve. Roberto Justus foi a mesma coisa. Para você ver, a maioria desses ricos hoje que nós temos hoje, no nosso século, eles não vieram de famílias ricas. A maioria dos ricos que temos hoje, eles não vieram de família rica. Eles são primeira classe de ricos dentro de uma genealogia falida. Por que isso aconteceu? Porque houve uma troca. Eu não vou falar não, vou deixar isso em mistério por enquanto, porque esse aí é o quarto mistério que eu quero compartilhar com vocês. Vamos aqui de volta, para esses versículos aqui que fala assim, de novo. Versículo 19. Não, versículo 18, fala assim: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aí habita um problema. Se você quer prosperar só para guardar tudo para você, Jesus tem tudo contra suas riquezas. Veja bem, quando a gente quer prosperar para nós mesmos, nós apenas temos o objetivo de fortalecer a nós, não ajudar os outros. Se você, com pouco que você tem hoje, você não ajuda, você tem problema com dinheiro. Você tem problema com mamon. Veja bem, versículo 19 diz: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Do versículo 20, é onde eu quero chegar, diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato. Repete comigo, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Em algumas traduções diz assim, louco. Esta noite pedirão a tua alma. Então quem ficará com o que você preparou? Qual é o quarto mistério? Olha, eu vou abrir meus slides agora para vocês verem com mais detalhes. Insensato é a palavra-chave do versículo 20. Essa palavra vem de afron, ou up from. Esse A aqui, deixa eu botar aqui meu mouse aqui, ele significa sem. E from, do grego, significa mente, de mentalidade. Ou então, louco, porque perdeu a mente, ou tolo, de tolice. Mas o que eu acho legal aqui nesse versículo, então eu puxar aqui de volta aqui para vocês me verem aqui, é que Jesus estava falando do quarto mistério. Mentalidade. Mentalidade. Por que eu não sou rico? Por que eu não sou próspero? Por que eu não vou para frente na vida? Porque todos os trabalhos hoje que acontecem, eu não consigo ir adiante. Vou botar aqui meu mouse aqui. Olha só. Contudo, Jesus lhe disse, você que não tem mentalidade alguma, você que nunca trabalhou no seu mindset, no seu jogo de mente, na sua visão com relação ao dinheiro e às finanças. Você é um louco, você é um tolo, você perdeu a mentalidade. Quinto mistério, legado. Quando Jesus ele chega e ele fala que ele é um louco, que ele não pode manter as riquezas para si, o que Jesus está falando, gente? Que existe um mistério dentro do mistério. O quarto mistério é que para a pessoa poder exercer toda a sua riqueza em relação às suas finanças, ela tem que ter uma troca de mentalidade. Uma troca de mentalidade exige que você mude. Se você não muda, se você continua nos seus mesmos vícios,
se você continua jogando videogame dia, tarde e noite, se você continua fumando, se você continua bebendo, se você continua na pornografia, se você continua masturbando, se você continua brigando com a sua mulher, ou então você com o seu marido, se você continua nesse ciclo de acordar tarde, dormir tarde, acordar tarde, dormir tarde, ou então nesse ciclo de você sabe que você está gordo, ou que você está gordinha, e você não faz absolutamente nada em relação a isso, porque você diz, isso aí já corre na família, não adianta. Ou então, tem um problema de tireoide, pessoal. Poxa, o que vai adiantar? Quando você continua nesses ciclos viciosos, você não muda, então tudo nas suas finanças fica parado. Ou então tudo na sua vida, como ser humano, não se desenvolve. Você parou, você está estagnado. Você não vai mudar porque você decidiu que você já chegou ao ápice da sua vida. E é aí que habita o problema. Jesus aqui, então, nesse versículo que fala, quem ficará com o que você preparou? Versículo 20. O que Jesus está dizendo aqui, pessoal? Jesus está dizendo que você tem que deixar um legado para estas gerações, esta geração e as gerações que virão. Você tem que deixar algo para os seus filhos. Você tem que deixar algo para os seus netos. Você tem que deixar algo onde até o seu tataraneto saberá quem era você. E eu não estou falando de dívida. Estou falando de riqueza. Estou falando de algo onde você possa deixar para os outros. Se você trabalha nessa companhia por 40 anos, você vai poder dar esse cargo para o seu filho? Você vai poder dar esse cargo para sua filha? Não. Então você tem que criar algo para você que venha a ser deixado de geração a geração. Você tem que deixar algo que venha a ser como herança para os seus filhos e filhas. E o que eu acho interessante aqui nesse versículo é que Jesus, no versículo 21, fala: assim acontece com quem guarda as riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Rico para com Deus. Quem é que é rico para com Deus? Aquela pessoa que entende que não tem nada de errado em prosperar. Não tem nada de errado em ser rico. Não tem nada de errado em ter mais dinheiro no bolso. Contanto que você entenda que todo esse dinheiro que você tem hoje não é seu. É de Deus. Todo o dinheiro que você tem hoje pertence ao Pai. Não, o que é isso? Deus não me deu. Quem foi que te deu o talento? Primeiro de tudo, quem foi que te deu esse cérebro? Quem foi que te deu seus braços, seus olhos, o nariz? Todos nós nascemos com as mesmas coisas, com os mesmos equipamentos. Cabeça, tronco, pescoço, mãos, dedos, agilidade de correr. Deus lhe deu essas habilidades para todos nós. Então sim, tudo que você tem hoje foi Deus que te deu. No momento que você chega e começa a se exaltar e pensa, não, essa riqueza é minha, jamais compartilharei, você é louco. Não existe a mentalidade do reino para as finanças na sua vida e é por isso que você não prospera. Da próxima vez que você disser assim, por que eu não enriqueço? Por que eu não vou adiante na vida? Por que eu não prospero? Bate na tua cabecinha assim, ó. Faz assim, ó. Mentalidade. Você tem que trocar o seu mindset. Você tem que trocar a sua mentalidade. Se você não trocar isso, você não poderá ir adiante na vida. Engraçado como esse versículo pode falar sobre riquezas. Muitas pessoas veem assim de uma forma errada. Não, esse versículo aqui fala que a gente não deve almejar riquezas. Esse versículo fala que a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Não tem nada, absolutamente nada de errado em você ter mais dinheiro no seu bolso. Se você vê dinheiro como algo ruim, bom, você então trabalha 40 horas na semana para receber maldade em forma de papel, que é o cheque no final do mês? Isso não faz sentido nenhum. Muitos pastores dizem, não busquem prosperidade, não busquem riquezas. O que é isso, pessoal? Apenas dê o seu dinheiro aí. Deus se encarregará de tudo. Você apenas dá com gratidão. Mas aí, no final do culto, sabe o que eles fazem? Aí, galera, passa esse gasofilácio aí. Vamos lá. Passa esse baldezinho aí, põe dinheiro aí dentro aí, porque... Sabe como é que é, né? Tá escrito na Bíblia.
Quando nós perdemos o nosso senso de responsabilidade com as finanças, o que acontece é que as oportunidades vão entrar dia e noite e você não vai se aperceber da oportunidade que está vindo diante de Deus para a sua vida. Essa é a minha revelação que eu gostaria de compartilhar com vocês para revolucionar a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu abençoo todas essas pessoas agora que estão assistindo esse vídeo no canal. Eu peço para que o Senhor abençoe. Põe a tua mão na minha mão aqui. E eu peço para que o Senhor toque essa pessoa, Jesus, que está assistindo os vídeos. Peço para que o Senhor venha abençoá-la. Peço para que o Senhor venha trazer, Deus, essa responsabilidade de trabalhar para ver as riquezas acontecendo. E olha, uma coisa que Deus está me trazendo aqui é o seguinte, pessoal. Prosperidade não é um passe de mágica. Tipo assim, dá dinheiro, vou ficar rico. Não é assim. Prosperidade exige um esforço. Prosperidade exige trabalho. Mas não é trabalho de uma forma convencional como muitos pregam. Eu estou trabalhando para esta companhia, eu vou fazer a minha economia, a prosperidade vai vir. Não é assim que a prosperidade vem. A prosperidade vem quando você tem um emprego fixo, sim, trabalha para aquela companhia, mas você começa a tomar conta de algo que é seu, aquilo produz, aquilo faz dinheiro, a tal ponto que você tem mais dinheiro aqui naquilo que você possui do que o seu próprio emprego. As pessoas hoje vêm vender imóvel como se fosse um grande business, ou então como se fosse apostar em investimentos em estoques como se fosse um grande business, quando neste mundo hoje, no século XXI, meus amigos, nós temos mais bilionários e milionários do que todo o século passado reunido. Neste século XXI nós temos a internet. Eu oro para que você se ligue, porque Deus fala e Ele vive. Um abraço, meus amigos. Fui!